O governador João Dória determinou toque de recolher em todo o estado a partir de sexta-feira. Antes disso, Araraquara já havia prorrogado o lockdown na cidade. Depois de praticamente 3 dias fechada, a Prefeitura da Morada do Sol decidiu prorrogar o lockdown até amanhã do próximo sábado. Serão mais 78 horas de restrição máxima. Transporte coletivo e estabelecimentos do ramo alimentício ficam sem funcionar com atendimento presencial até lá. E, de acordo com a Prefeitura, a curva de contaminação ainda não caiu. Infelizmente, a doença cresce e cresce muito. E nós detectamos aqui já a infecção gerada pela contaminação comunitária da mutação do coronavírus. Desde domingo, ao meio-dia, os supermercados só podem atender no sistema delivery. Porém, a quantidade de pedidos tem levado a um grande atraso nas entregas. Muita gente não se preparou para ficar fechado em casa por uma semana, sem a possibilidade de ir às compras. Por isso, o receio é faltar alimentos na despensa. Eu acho que pânico não é a palavra, vai causar apreensão, não é? É tudo muito abrupto, isso começou na sexta-feira de uma maneira imposta rapidamente no final da tarde. As empresas não tiveram como nos preparar, nós não tivemos como ajustar situações. É muito preocupante essa situação. Eu já tenho visto depoimentos em rede social de pessoas humildes que abriram sua câmera e pediram socorro, estão em desespero por falta de alimentos, são autônomos, são cabeleireiros, são pedreiros autônomos, são pessoas que realmente dependem do final do seu dia de trabalho para ir fazer uma comprinha, não tem dinheiro guardado para fazer estoque. Outras cidades da região seguiram as medidas de Araraquara. Américo Brasiliense e Santa Lúcia estão praticamente todas fechadas e com várias fiscalizações pelas cidades. Já aqui em Boa Esperança do Sul, além das restrições, um toque de recolher curioso chamou a atenção da população. Para alertar a população, uma sirene soa toda a noite para que os moradores fiquem em casa e respeitem o toque de recolher. A gente lembra dos filmes que a gente vê na época de guerra, essas coisas. Boa Esperança é uma cidade que qualquer coisinha que você faz já dá um tumulto bem grande, porque por ser pacata não tem muita coisa para fazer, então qualquer coisinha a galera já se junta bastante para comentar. A gente nunca passou por isso aqui em Boa Esperança. Foi a primeira vez e no primeiro dia foi bem, assustador. Matheus Teixeira, de Araraquara, para o Jornal da Clube. E a gente segue falando sobre esse assunto. Tenho o prazer de conversar aqui com o professor pesquisador da Universidade Federal do Pernambuco, Bruno Campelo. Bruno, acabamos de acompanhar então a coletiva do governo de São Paulo que ainda está acontecendo. O governo colocou todo o estado em um toque de recolher entre 11 da noite e 5 horas da manhã, com o intuito, segundo o governo, de diminuir a circulação do coronavírus e, enfim, tirar a pressão do sistema de saúde. O senhor acredita que isso funciona? Boa tarde. Boa tarde a todos. Não, eu acredito que não apenas não funciona, mas deverá produzir o efeito oposto. Quer dizer, ao se fazer lockdowns, há uma tendência de se aumentar o número de casos e, eventualmente, o número de mortes, e não o contrário. Esses estudos que o senhor tem feito têm mostrado isso, professor, para quem tem caso entender. Sim, na verdade, começou com meados do ano passado, eu já pegando dados a respeito dos índices de isolamento social no país e comparando eles com a quantidade de mortes por Covid-19 vários dias depois. E o que foi descoberto aí é que sempre quando você aumenta o grau de isolamento social, em 4 a 6 semanas depois aumenta a quantidade de mortes. E uma coisa interessante é que recentemente saiu uma publicação no famoso Lancet, uma comunicação curta, na verdade, de um grupo de pesquisadores, incluindo o famoso Neil Ferguson, responsável por algumas previsões meio apocalípticas com relação ao Covid. Mas, de qualquer maneira, o grupo dele analisou alguns comentários sobre a propagação da Covid-19 dentro de Manaus. E o interessante é que os resultados encontrados por esse grupo, embora os próprios autores não percebam, mas está claramente presente no gráfico que eles mostraram, é que assim, nas duas situações em que lockdown foram colocados em Manaus, imediatamente depois a quantidade de casos aumenta. Na situação intermediária em que o lockdown foi relaxado, a quantidade de casos não aumentou depois. Então acaba sendo uma confirmação independente da parte de terceiros
de resultados de pesquisa que já tenho desde meados do ano passado. Quer dizer, você fez o lockdown, você aumenta a quantidade de mortes depois. Isso tem a ver com a natureza do processo de contaminação pelo vírus, da natureza do vírus. O fato de ele ser muito contagioso, ele conseguiu ultrapassar várias barreiras de lockdown, tendo inclusive infectado muitas freiras, inclusive freiras em claustro. Isso aconteceu em vários lugares no Brasil, em Portugal, na Alemanha e até nos Estados Unidos. E aí, uma vez que o vírus entra num lugar onde as pessoas estão aglomeradas, a propagação é facilitada pela quantidade de pessoas num espaço reduzido, quer dizer, com alta densidade. E ainda por cima, quando a contaminação acontece, a transferência de vírus de um indivíduo para o outro, a carga viral que é transmitida, também é mais alta, o que significa que não só a chance de você ter a doença aumenta, mas a gravidade da doença que você pega também é maior. Professor, então quando o governo decide adotar um lockdown, toque de recolher, uma maior restrição, ele tem talvez a percepção de que isso vai melhorar os indicativos, quando na verdade piora. É difícil dizer o que é que está acontecendo com relação à percepção dos tomadores de decisão e dos governantes, porque eu não tenho acesso à mente deles ou alguma declaração que eles tenham feito especificamente com isso. Eu imagino que sim, eles pensam que estão fazendo o melhor, mas na verdade eles estariam fazendo o exato oposto disso, eles estão fazendo o que mais prejudica a ocorrência dessa doença. Ainda tem mais um detalhe, que estudos realizados por uma equipe do qual fiz parte, que a gente publicou recentemente no Cureus, mostram que é bem provável que o isolamento social ele aumente a taxa de mutações no vírus, levando a novas cepas com o chamado escape imunológico, ou seja, que conseguem evitar os anticorpos produzidos por infecções anteriores e podem até evitar a imunização que é produzida por vacinação também. Certo? Então, existe uma possibilidade de que essa nova variante de vírus, que é mais infecciosa e menos resistente à imunização, tenha sido uma consequência do isolamento social que acelerou o processo evolutivo do vírus. Professor, quer dizer, é pior ainda do que se pensava. Ontem o Jornal da Clube mostrou um exemplo bem sucedido de uma cidade que aplicou aí o acolhimento, também o tratamento precoce. Búzios, no Rio de Janeiro, não tem internações pela doença. Existe um caminho para combater essa e outras variações da Covid, na opinião do senhor? Olha, existe um caminho, sim. Obviamente, a minha especialidade pessoal é lidar com os números e fazer análises estatísticas, é por isso que eu tenho abordado principalmente o lado epidemiológico do assunto, que tem a ver com a quantidade de infectados, os fatores que afetam a propagação da doença e etc. Mas eu também fiz parte de uma equipe que fez um levantamento da literatura a favor da evidência com relação a tratamento precoce. E essa literatura é muito mais do que robusta, ela é avassaladora, quer dizer, de longe o tratamento precoce é muito melhor do que não fazer nada e de longe o efeito desse tratamento precoce é muito positivo e com baixíssimo índice de efeitos colaterais. Então, e essa seria, na verdade, uma das principais estratégias a serem adotadas para o combate a essa doença. Professor, a gente já tem aí a cidade de Araraquara, que tinha decretado um lockdown fortíssimo lá até terça-feira, então de 3 dias, agora amplia isso até sábado. A população sofre, já temos relatos aí nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, de pessoas que não estão conseguindo comprar as coisas pelo mercado, para receber em casa, não é? Naquele sistema delivery. Ou seja, toda uma situação que, se não for bem pensada, sobra só para o povo. Pois é. No final das contas, já se sabe que essas medidas de lockdown têm efeitos prejudiciais sobre a população em termos econômicos, o que acaba se traduzindo também em termos de vida e sofrimentos humanos, porque você aumenta coisas como o desemprego, a insegurança alimentar. O confinamento doméstico leva a maior índice de problemas mentais, inclusive com aumento de suicídio e violência doméstica. Então, esses efeitos negativos todinhos já estão acontecendo como consequência de lockdown. E aí você soma a eles a possibilidade de você, na verdade, o fato, eu diria, de que aumenta a quantidade de morte. Então, você tem o lose-lose, você perde dos dois lados.
Professor e pesquisador Bruno Campelo falando conosco direto do Pernambuco. Muitíssimo obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Clube. Ok, obrigado a vocês por me terem aqui. Tenham uma boa tarde a todos. Até mais.